Bom, hoje a gente vai apresentar aqui a experimento que foi sobre as antenas. Aqui no nosso grupo tem o Guilherme Richard, a Maria Luísa, eu, Tainá Blenda e a Valentina. E aqui a gente vai apresentar primeiro que a gente fez as simulações nuances, né? HFSS, e também a construção experimental de uma antena biquad. Pode passar. Pode passar. Bom, o principal objetivo dessa experiência foi compreender, né, a teoria e a prática das antenas. Aí, para isso, a gente realizou simulações computacionais e uma montagem experimental para validar os conceitos estudados. Pode passar. Primeiro, eu vou aqui. Não, volta. Eu vou falar aqui primeiro sobre o que é uma antena biquad, né? Começar explicando. Uma antena biquad é um tipo de antena direcional composta por dois elementos quad, que são quadrados, né? Conectados a um ponto central de alimentação. Ela é amplamente utilizada para aumentar o alcance e a potência do sinal em rede sem fio, especialmente em roteadores Wi-Fi, links de rádio e telecomunicações. Agora eu vou falar aqui também como é que é a estrutura da antena biquad, né? Ela consiste em ela consiste em dois laços quadrados de fio condutor, geralmente são de cobre, organizados em uma forma de 8, ou seja, ele fica tipo assim, igual estava na imagem ali. Um refletor metálico posicionado atrás dos laços para melhorar a diretividade de ganho e um posto de alimentação central, onde o cabo coaxial é conectado para fornecer ou receber sinal de rádio. Perdão. Em relação ao funcionamento da antena biquad, bom, o princípio da operação, né, de como que funciona. A antena biquad ela é composta por dois laços quadrados metálicos e elas vão funcionar como dipolos dobrados. Aí esse design ele vai permitir uma ressonância eficiente no sinal de rádio e vai otimizar a recepção e transmissão das ondas eletromagnéticas. Aí, além disso, a antena ela vai contar com um refletor traseiro, que vai estar posicionado paralelamente aos dipolos. Esse refletor tem um papel fundamental na melhoria do desempenho da antena, porque ele vai direcionar a radiação para frente e vai reduzir a dispersão de um sinal em outras direções. Aí, assim, ele vai aumentar o ganho da antena, tornando a transmissão mais eficiente, vai minimizar as interferências e melhorar a relação do sinal-ruído. A combinação desses fatores ele vai torna a Biquad, né, uma antena altamente eficiente para comunicações que são direcionadas como em links Wi-Fi de longo alcance. Pode passar. Em relação às vantagens, né, os benefícios são um ganho elevado de 10 a 12 decibéis, e, bom, o alto ganho ele vai permitir que a antena alcance a distâncias maiores e aumente a intensidade do sinal. A boa diretividade, né, ideal para conexões ponto a ponto, que vai garantir um feixe concentrado de sinal e vai minimizar as interferências laterais também. E também ela tem um baixo custo e ela tem uma fácil construção. Então, ela pode ser montada com materiais acessíveis, técnicas simples, sem a necessidade de equipamentos especializados. E ela também consegue operar em diferentes frequências. Então, ela pode ser ajustada para funcionar em diversos tipos de bandas, né? Incluindo 2.4 GHz, o Wi-Fi, por exemplo, e 5 GHz. Além de outras faixas utilizadas em telecomunicações ou tipos de rádio mais amadores. Aí, esse é o vídeo, né, de como que ela funciona. Então, aqui a gente consegue ver que ela pode ser utilizada tanto em Wi-Fi quanto rádio amador. E o link ponto a ponto, conexões sem fio a longa distância, TV digital, captação de sinal, dependendo da frequência. Então, esse foi o vídeo que a gente fez, tirando os prints das posições diferentes da antena e onde ela estava conectada também no roteador. Bom, agora eu vou falar um pouco de como que foi a construção da nossa antena e um pouco dos nossos resultados que a gente teve experimentalmente lá na hora, né? Bom, basicamente a gente cortou uma seção retangular de papelão, que nessa foto está revertida pelo nosso papel alumínio. E a gente utilizou, basicamente os materiais utilizados foram fio de cobre com espessura um pouco maior e um pouco maior de resistividade para quando a gente pudesse amassar ele não quebrava direto. A gente utilizou um estanho para solda, o papel alumínio em si para poder colocar em volta da minha seção retangular de papelão e fio de jumpers para conexão. Então, basicamente, a construção foi feita basicamente assim. A gente furou o,
fez um furo no meio do papelão, a gente colocou na configuração o nosso cobre, né, o fio de cobre, na configuração que a gente queria. Nós estanhamos aquela parte da conexão entre as duas seções retangulares quadradas que a gente tem no nosso, nossa antena de cobre. E a gente soldou elas. E a gente deixou uma distância dessa parte superior de 2 centímetros em relação ao nosso papelão. E aí, na parte da direita ali na foto, vocês podem ver, nós colocamos dois fios de jumpers, um fio que estava conectado direto no cobre e um fio que estava conectado direto na base, que estava passando pelo fio de cobre, né? Aí você pode passar aí, por favor? E aí, qual que era a ideia? A ideia é a gente conectar ele no Wi-Fi, certo? A gente conectava uma das entradas, uma entrada que estava na parte da ponta do cobre em uma entrada do Wi-Fi, e a outra parte também que estava direto na papel alumínio e na outra entrada do Wi-Fi. A gente conectou assim porque a gente conseguia colocar aquele Wi-Fi, aquele modem que estava ali, para ele poder ressoar o sinal, certo? Que essa foi a intenção. Então, no gráfico que você está avaliando aqui, o que a gente tem que observar é a nosso parábola vermelha, né? Então, na primeira imagem, a gente vê uma parábola vermelha que ela está ali cerca, na altura ali de mais ou menos uns 55, mais ou menos uns 56 ali, certo? Nessa parte, eu não estava tão distante do modem assim. Eu estava cerca de uns 2 metros para a direita dele. A foto do meio, onde você vê o meu TP-Link ali, o meu gráfico maior, batendo o maior número possível, que é cerca de 40, eu estava justamente muito, muito próximo do meu modem, né? Então estava tipo, justamente na frente dele, que foi o vídeo que a Maria Luísa mostrou ali. É, foi justamente essa parte. E a última foto da direita ali, você pode ver o gráfico em vermelho, eu estava mais distante, ele foi o que eu estava mais distante possível do modem. Então fui lá para o outro lado da sala para a gente poder avaliar. Então o que que a gente pode observar disso daqui? A gente pode observar que todas as outras figuras gráficas que estão aparecendo, por exemplo, as parábolas em vermelho, as parábolas em verde, as parábolas em azul, elas representam os sinais de Wi-Fi que a gente tem lá na faculdade. Então você pode ver o NB Wireless, você pode ver o EduROM, você pode ver também ali na do meio o sinal de Wi-Fi que também era do laboratório de termofluidos, o sinal de Wi-Fi que era também do técnico, que era do Alan. Então você poderia ver todos os sinais de Wi-Fi. E a gente conseguiu ver que com a distância do modem, onde estava a nossa antena, a gente teve um aproveitamento maior quando a gente estava mais perto possível, certo? E então isso proporcionou para a gente uma direção muito maior, porque quando a gente colocou a antena virada para uma certa posição, que vamos dizer que era para frente, em frente à porta da sala, o sinal maior ele estava para aquela direção. Então, quanto mais próximo eu tivesse de onde o sinal estava apontando, a onda eletromagnética ia ser mais forte possível e eu ia poder ter uma análise muito maior do que eu queria ter, né? Que era onde estava a maior força, a maior intensidade do meu sinal. E basicamente foi isso que a gente conseguiu avaliar. A gente conseguiu justamente meio que direcionar um sinal para algum lugar em específico. E a gente foi ver que se aproximando, se distanciando dessa localização, dessa aproximação desse sinal, desse direcionamento, o sinal foi ficando mais fraco e o sinal foi ficando mais forte. E a gente conseguiu avaliar isso. Então, basicamente foi esse o procedimento experimental que a gente teve que fazer para esse experimento. Vou passar. Tá, aqui a gente já tem o HFSS, então vamos mudar o nome do projeto aqui, que vai ser as iniciais e matrículas de todos os integrantes do grupo, né? Então, aqui tem eu, a Tainá, Maria Luísa e o Guilherme. Então agora vou inserir um projeto, um design, né, em HFSS. Agora vou deixar esse eixo mesmo, vou fazer aqui em torno do eixo Z, vou fazer um cilindro aqui com a origem na origem do eixo também, né? Tá, agora vamos editar as medidas desse cilindro. Aqui as medidas que a gente vai estar usando são essas aqui calculadas, né? Que foram entregues lá junto com o relatório. Então, primeiramente, o raio vai ser a metade desse valor aqui, desse diâmetro, que é 1,17.
Então aqui o raio vai ser 0,17 por 2. E a altura vai ser essa distância D aqui de 15,25. Então aqui 15,25. Ok. Nossa, ele tá super alto. Mas tá, eu acho que tá certo, né? Então agora sim a gente vai trocar o eixo aqui para o YZ. Aí, pronto. Tá, vou fazer uma linha horizontal e vim aqui alterar as posições dos pontos dela aqui. Então, aqui. Ah, sim, aí ela tá bem aqui, né? Então agora a gente vai usar da parte de cima aqui, pronto. Então eu vou fazer aqui uma reta, né, com aquele ponto e vou traçar o arco bem aqui até o centro do cilindro e aí aqui até essa ponta, só que ele não tá indo certo, né, não ficou certo. Agora então a gente vai manualmente editar as posições dele, né? Desse arco. Então aqui o ponto inicial, né? A gente vai editar primeiro. Aqui tá certo, é 00 e 29,7, né? Que é o valor da L1.
Aí aqui no ponto de centro, o eixo Y é 2 mesmo, que é a distância que a gente estava somando, né, no L1. E aqui no Z vai ser também a distância do L1, que é 29,7. Que o ângulo vai ser só menos 90. Ok. E aqui ficou certinho, né? Conectado com o centro e com a ponta da linha de cima. Vertical aqui. Tá. Aí aqui ela fica faltando esse valorzinho a mais, que era justamente o raio de 2 que a gente deu aqui, né? Nessa distância do cilindro para a linha. Então, vamos ajeitar a posição no eixo Y aqui e somar esse raio de 2 aqui. Então, no eixo Y vai ser 31,7. E aqui embaixo também o Y vai ser 31,7 no ponto 2. Ok. Então agora ficou um pouco mais alinhado, né? Pra poder fechar o raio aqui, eu acho. O arco. Agora, tipo, ele tá bem alinhado, né? Aqui com a linha de cima. Então, o que a gente vai fazer é novamente adicionar essa distância do raio de 2, né? Então, aqui o 31,7 mais 2, que vai ser 33,7. E, e aqui embaixo também, 33,7. Aí dá um ok. E agora ficou certinho, né? Aqui a distância do arco. Tá. Vamos de novo tentar. Primeiro eu vou ver qual é o ponto final aqui. Aqui tá errado, né? 31,1 aqui é 31,7 no Y. Agora eu acho que vai. Será? Será que tá certo do outro lado também? Tá. Então agora eu acho que vai funcionar sim. Vou tentar de novo. Tá. Arco. Que a gente desce, a gente com essa linha até aqui certinho. Então vamos começar aqui de baixo pra cima. Agora vai. Tá.
Ponto inicial. Zero, 33,7, 29,7. 0, 31,7, 29,7. Ângulo de 90 graus. Ok. Agora sim, tá certo. Tá. Pra esquerda, né? Pra eu poder usar essa linha aqui de referência. Eita. Tá. Tá, então aqui o y no ponto 1 vai ser 31,7, né? Porque eu tô tirando 2 do 33,7, que era o y do ponto final dessa linha daqui. Tá. O z vai mudar. Ah, não, o d aqui tá certo, ele é -2 mesmo, né? Porque ele desceu a distância do raio, que é 2, só que negativa ao eixo. Então tá certo. E aqui no ponto 2, o z também vai ser -2. O y aqui que vai estar variando. E aqui embaixo o y vai ser justamente também a distância desse raio 2, né? Vamos ver então se tá certo. Ok, perfeito. Aí parece que é só completar os arcos aqui. Tá, então primeiro vamos começar fazendo o arco desse canto daqui. Aqui tá o eixo Y, né? E aqui nossa outra linha, eu acho. Tá. Tá, então vamos criar aqui um arco. Tá, mas para dar pra ver melhor o grid, né? Porque eu tô me baseando muito nisso. Seguindo as linhas aqui, vou seguir o eixo, né? Y. Até dar nessa linha. Tá, aqui é o centro do nosso arco. Vou tentar descer aqui reto, fazer aqui o ponto 1.
E aqui, ponto 2. Tá, vou só conferir então as medidas aqui. Parece que tá certo, né? Aqui o -2 do raio. Vamos só fazer os cálculos aqui para conferir. Tá, então. É 0,31,7 -2, que é a distância do raio. Aqui o centro 0,31,7 e 0. E o ângulo de 90. Ah, tá certo mesmo. 00 menos 4, 00 menos 33,7. Que é essa aqui e essa daqui. Eu posso apagar. Pronto. Agora essa daqui tá certa, né? Tá, vamos ver aqui as linhas, porque parece que tá dando mais certo por esse método aqui de seguir as linhas, né? Do que fazendo meus cálculos não dá muito certo. Aqui parece que fechou direitinho, então as posições dela. Centro 0, 2 e -4. Certo. Aqui o y é 0, x é 0. E o z também continua -4. -2 aqui, será que muda? Não. Assim fica bem errado. Primeiro ponto, 0 -2 e -35,7. Que ali a gente tem então o nosso ponto 1 marcado. Só tá antes dessa linha aqui, né? Ah, sim, porque agora a gente vai estar girando para o outro lado para poder fazer figura de 8. Ok, então agora para o nosso ponto 2. X continua 0, o y vai ser o -2, né, do ponto 1, menos o L1, que é 29,7. Então, menos 31,7 e o Z
E o Z não varia, né? Menos 35,7. Tá bom, vamos ver se dá certo aqui. Parece que sim. Ok, parece que tá certo, né? Comparando com esse aqui, parece que tá ok. Ok, então de novo vamos fechar esse arco. Tá, de cadelinha aqui. Pronto. E a outra aqui. Ok. Então vamos lá, arco. Partindo desta linha até dar nessa. É isso? Acho que sim. Certinho. E aqui. Pronto. Vai ser o L1. Não, primeiro do ponto zero, então a gente diminui 2 do raio, menos o L1, 29,7, menos o 2 de novo, que nem a gente fez da última, né? Então aqui vai dar menos 33,7. Menos 33,7. E o Z? Menos 2, menos L1. Então, L1 menos 2, menos 31,7. Tá, então aqui está definido o nosso primeiro ponto. Só confirmar que ele ainda está gravando tudo. Tá. Agora, no nosso ponto 2. Ponto 2, então sobe, né? X continua 0. Y continua no menos 33,7. E aqui o Z varia para Hum. Hum.
O Z vai ser o menos 31,1 ou 31,7, que era o Z do ponto anterior, mais o L1, somando, né? Então, menos 2. Ok, acho que ficou certo. Pronto. E vem pra cá e fecho esse. Pronto, agora sim. Agora sim. 31,7 e o Z. Z era menos 2 mesmo, né, valor do raio? Pronto, agora ele saiu de cima, né, da linha. Agora a gente vai mudar o Y. Menos 31,1, que era antes, né? Mais o L1, que é 31,7 mais 29,7, que vai dar mais menos 2. Então aqui 0 menos 2. E o Z também continua menos 2. Ah, isso mesmo. Olha, ficou certo. No ponto de baixo, fecho aqui em cima. Ok. Conferir as medidas aqui certinho. 3,7 menos 4, né? Que é o I 2 vezes. Menos 31,7. E o ângulo de menos 90. Ok. Criar aqui pelos pontos x0, y. Menos 2. Menos 2 e aqui 0 também, né? Tá certo, o centro aqui em cima, né? Porque aí ele vai descer e conectar aqui, tá? X continua 0. Y agora passa a ser 0. E o Z também 0. Então ele vem para a origem, né? Agora o Y vai ser menos 2 do raio e o Z vai ser menos 2 também, né? Os dois. Pronto. E pronto. Acabamos. Aí a gente dá um unite. Agora todas são uma forma só. Não passo mais aqui, é uma coisa só. Só não ficou esse cilindro, né? Esse cilindro tá me confundindo um pouco. Mas, pelo que eu entendi, ele é a base pro nosso volume aqui. Agora a gente vai no nosso diâmetro que a gente escolheu aqui. Esse diâmetro de 4, né? O raio 2. Aí vamos selecionar essa face do cilindro. Aí a gente vai
escolher a opção aqui, selecionar faces. Pronto. Selecionamos essa. E editar. Aí a gente vai em superfície, né? Pra gente poder criar o objeto. Criar o objeto a partir da face, né? From face. Tá. Então a gente vai agora selecionar, manter ele selecionado e também selecionar as nossas linhas. Tá. Aí no botão direito eu vou editar essa geometria. Aí aqui, sweep along path, que é o caminho da nossa linha, né? Então é isso mesmo, essas configurações, ok. E aqui ele deu um. Vou tentar fazer ele aqui no meio, né? Dessa geometria aqui. Assim, pegando tudo. Então, opa, volume, né? É. Agora eu vou revisar as posições dele. Aqui no raio eu vou estar colocando o nosso diâmetro, né, de 1,17. Tá. No caso de 0,2 eu fiz a vai, né, que vai dar 0,585, se eu não me engano. E a altura vai ser essa de 15,25. Eu acredito. E a posição aqui tá certo, né? X0, Y0, Z menos 2, que é o valor do raio lá que a gente usou, só que para baixo, né? Então, vamos ver se ficou certinho. Parece que sim, né? Tipo, bem aqui no meio, entre aqui as duas estruturas. Vou conferir. Parece que tá certo. Muito bom. Então eu vou
Agora fazer as placas, né, que vão ficar aqui conectadas na antena. Então aqui já tá em selecionar fácil, né? Aqui, fácil, já tá certo. E agora nessa face eu vou criar o cubo que vai ser a nossa base. Eu vou só botar aqui no centro desse cilindro e depois eu vou ajustar as dimensões dele, né? Então aqui ele ficou assim. Ah, mas não tá em cima. Então, fazer de novo. Então, eu quero selecionar esta face. Mais uma. Essa face. Também. Acho que agora foi pra cima, né? Que antes tinha pra baixo. Pronto, agora tá certo. Tá. Hum. Tá. Então eu vou colocar aqui no X. É, aqui eu vou colocar distância de 0,2 e aí aqui no Y eu vou colocar o meu H, né, de 122,5. E no Z eu vou botar a distância B, né, que é o 61,2. Tá, tá certo. Só ver como ficou o tamanho dessa coisa, né? Assim, parece que tá certo. Então agora a gente só tem que posicionar ele aqui, né? Com esse eixo no centro. Tá. Eu vou tentar alterar aqui a posição, né? Isso que eu não vi. 15,25, que é minha distância D. Do dipolo do reflector. Então, o X está certo. Agora no Y. No Y eu vou colocar menos o tamanho de Z, né? Menos 61,2. E. Ah, não. Na realidade, eu vou colocar a metade do tamanho Y, né? Então, 122,5. 122,5 dividido por 2, 61,25. Por 25. E aí, aqui no Z, eu vou botar. Mas aqui negativo, né? O Y. E no Z vai ser 61,2. 61,2.
30.2 para 2, 30.6, tá? Então aqui também negativo, menos 30.6. Ok. Será que... Tá, vou deixar mais... Sim. Dá pra fazer bem. Ok. Essa base aqui só tá com uma espessura muito pequena, né? Mas tudo bem. Isso mesmo. Então agora é, é, então aqui vai ser a parte do dielétrico, né? Aqui eu acho que vai ser as mesmas posições do outro. Só vai mudar, eu acho, a espessura aqui do X. Eu vou colocar aqui o X1. E 15.45, que é o 15.25 mais o 0,2. Então tá certo aqui. E aqui vai ser positivo, no caso aqui, o 61 e o 30. Que no caso não é 61, né? Aqui é 61.25. É isso mesmo. Aqui 30.6, tá? E aqui as distâncias vão ser negativas. Aqui tem. E aí ela ficou aqui logo abaixo dessa placa aqui, né? Que tá bem fina, mas dá pra ver. Ok. Agora eu acho que a gente vai botar mais uma camada aqui. Vai ser a placa inferior, né?
Então, as medidas aqui eu vou botar novamente no X 0,2, né? Igual a placa superior. Aqui 123,5 e aqui 61,2 negativo. Aqui somando 0,2 duas vezes. Aliás, somando 1, né, que é a espessura do dielétrico, mais o 0,2 da placa inferior, vai ficar 16,45 no X. Aqui vai ser menos 61,25. E aqui menos também, 30,6. Tá. Na verdade, aqui o Z vai ser o contrário, né? Esse aqui tá negativo. Tá. Então, ok. E o cilindro do meio para poder rotacionar essa forma, né? E ficar as pontas assim. Então, eu vou vir aqui em esse aqui, né? Rotacionar. Não deveria ser aqui, certo? Ah, é esse, rotacionar. Pronto. Aí a gente quer girar ele ao longo de menos 45 para ele vir para esse lado. Aí aqui ele fica. Pronto, agora ele tá todo dentro da placa. Perfeito. Vou salvar aqui. Pronto. Aí. Ok, então aqui em selecionar. Tá, você já tava, né? Então aqui seleciono essa. Aí venho aqui no box 4. Estação. E aí aqui nova linha. Para eu poder justamente conectar esse ponto daqui da linha inferior com a linha de cima. Então tá, aqui tá definida a linha. Aí eu vou botar aqui renormalizar todos. Cinquenta ohms. Ok.
Então aqui acho que foi. Vou deixar ele um pouco mais retinho aqui para dar para ver. Fazer uma coisa mais ou menos simétrica nessa região. Então tá, então vou começar daqui. Aí vou vir até aqui assim. Assim, e dar uma altura. Então, aí aqui, esse meio só não tá englobando toda a peça, né? Se não me engano, o que que é essa parte aqui, gente? Ai, porque ele tá encostado na face, né? Eu acho. Então tá, então vamos estar alterando essa região para poder englobar toda essa. Então aqui no X. No tamanho aqui eu vou pôr 30. Aqui não vai ser zero, né? Aqui eu vou dar uma distância, então eu vou botar -20. E aqui 40, né? Que seria o. Aí aqui eu vou deixar 70. E aqui -80, né? Que vai ser a metade ali do Z. E dá um OK. Pronto, agora parece que tá tudo dentro, né? Uma esfera infinita mesmo, como a gente fez na simulação teórica, né? Aqui eu vou botar um nome de 3D, porque a gente vai analisar tanto em 3D quanto 2D, né? Então, o 3D vai vir de -180 aqui, tá certo? É 180. E os passos aqui vai ser 1. Aí aqui vai ser de 0 a 180 e o passo aqui é 1 também. Ok. Aí aqui aparece o nosso 3D, né? Então aqui vamos criar novamente. Dessa vez para o 2D. Ok, aí o 2D vai vir de que é 0, 0 e 0. Como é bidimensional, não vai ter esse parâmetro, né? Só vai ser esse daqui. Então aqui vai ser -180. Aí o stop 180 e o passo de 1. Tudo aqui em graus e ok. Então pronto, aqui a gente tem nosso 2D e o 3D. Agora sim a gente vai analisar os resultados. A gente vai vir aqui Create Files Report. Aí
Primeiro a gente vai analisar o 3D, né? E a gente quer ver o ganho aqui, tá certo? Aqui ganho total e aqui eu vou botar unidade de decibéis. E aí vamos vir aqui no meu reporte. E era para aparecer aqui, né? Mas não apareceu. Aqui eu vou fazer a simulação agora. Eu tentei fazer no software HFSS, né, do ANSYS, mas a simulação não rodou, então eu vou fazer ela no MATLAB, né, com o código e usando funções que já tem lá. Aí eu vou estar usando também, a partir dessa frequência, né, que foi dada para a gente no documento, eu calculei essas outras medidas que eu coloquei todas aqui no MATLAB. Eu vou parar de compartilhar aqui para poder mostrar o código. Então, aqui primeiro eu vou estar definindo os parâmetros, né, que eu acabei de mostrar ali. A partir dessa frequência aqui, que vai ser, no caso, 2,45 GHz, eu vou ter todas essas medidas, né? Aqui a gente mais vai usar aqui, essa aqui é da distância do tamanho das partes da antena, né, dos pedaços de fio. Então, aqui, para criar a antena, eu vou usar justamente essas variáveis, né? Aqui a elevação, que a gente vai botar de 45, né? Porque é um padrão. E esse tamanho aqui, né, de 29,7, esse comprimento do L1, e aqui eu tô elevando a -3 porque lá estava em milímetro, né? Aí aqui eu tô convertendo essas distâncias aqui para metros. Então, esse 1,17 era o diâmetro que tinha lá também, né? Aí aqui eu estou usando uma função, né, para poder exibir a geometria da antena. Aqui a gente vai ver o padrão de radiação 3D, né? Então eu vou tá usando a geometria da antena e a frequência que foi dada, né, para poder gerar essa imagem 3D. Aí a impedância da antena também a gente vai medir e vai gerar um gráfico. E aqui essa já é uma função, né? Já é um pacote que tinha no MATLAB que eu só usei para calcular e coloquei essas definições aqui, né? Esses parâmetros. Aí a gente também vai calcular o retorno de perda, né? Que novamente também é uma função já predeterminada aqui. E a gente vai ver o padrão de radiação em 2D, né? Aqui o azimuth, no caso, que vai de -180 a 180, e a elevação que é de -90 até 90. Então aqui ele vai mostrar esses dois padrões, né? Aí eu vou rodar aqui o código. Aí ele vai carregar um pouco para poder aparecer tudo. Mas aqui a gente tem a geometria, né, da antena. Vai aparecer mais coisa na frente, eu acho. Bom, enfim, aqui é a impedância, né, a resistência pela reatância aqui em ohms e a frequência em gigahertz. Aí aqui a gente vê esse padrão de radiação 3D, né? Eu vou girar ele aqui para a gente interpretar ele um pouco melhor. Tipo, dá para ver nessas partes em vermelho, que é onde justamente a antena vai ter uma melhor recepção do sinal e vai conseguir transmitir melhor também o sinal, né? Então, aqui vai ser a radiação, né? Vai ser mais forte nesses pontos e mais fraca aqui no centro. Aí aqui não tem nada. Aqui é o retorno de perda, né? Está sendo medido em magnitude de decibéis pela frequência em gigahertz. Aí aqui é o gráfico em 2D, né, da radiação. E aqui ele usa o azimuth para poder calcular a elevação, né? Então esse aqui é o gráfico da elevação e esse aqui o do azimuth, que no caso vai usar a elevação. Aí ele fala que o pico, né, que é aqui esse ponto de 1 para 5 decibéis, que é justamente aqui. Mas eu vou voltar para cá para a gente poder fazer uma análise melhor dos resultados.
Tá, aqui a geometria está plotada no eixo Z e X, né? Porque, como estava em 3D, esse foi o plano que foi escolhido. Aí aqui as posições. Aqui é o material, né, da antena, que é de metal. Aqui era o padrão, né, do MATLAB, o metal, que é um material condutivo. Aí eu não especifiquei muito. Aqui o feed é esse cano de alimentação aqui que fica no meio. É, Aí aqui a gente vai ver a impedância da antena, né? A impedância justamente é uma medida e basicamente o que ela mede é a capacidade de um circuito de resistir ao fluxo de alguma corrente elétrica quando é aplicada uma tensão nesse circuito, né? Então aqui esse gráfico vai levar em consideração as medidas de resistência e reatância, que no caso as duas vão medir uma oposição também do fluxo de corrente, né, do circuito, mas a resistência ela vai ser uma resistência à passagem de corrente contínua e a reatância vai resistir à passagem de corrente alternada, né? Então, aqui nesse gráfico a gente vê exatamente aqui em ohms por gigahertz. Aí aqui, né, o padrão de radiação, como eu já falei lá, aqui a gente tem a maior amplitude, né, que é justamente nessas pontas aqui dos quadrados. E aqui ele tem, né, o valor da azimuth aqui, da elevação, tudo certinho. Aí, sobre o retorno de perda, esse gráfico aqui também está em XZ, né? Porque a geometria estava nesse plano. E basicamente o retorno de perda é o que sai da antena, né? E bate no refletor. E essa é a diferença do que é transmitido e o que é refletido vai ser o retorno de perda. Então, quanto maior o retorno de perda, melhor a antena, né? Melhor o desempenho da antena. Aí aqui nos padrões de radiação a gente vê também que as melhores direções, né, de recepção e transmissão de sinal são justamente aqui nesses picos, né, nessas pontas. E aqui nesse gráfico a mesma coisa, só que a gente observa as pontas aqui numa angulação diferente, né? E é isso. Bom, agora que já terminamos de mostrar, né, a teoria, a montagem e a simulação, a gente vir agora para a fórum de discussões, né, para a gente falar dos resultados. E primeiro eu queria falar sobre as diferenças, né, da antena microstrip que a gente fez na parte teórica e a antena biquad. Vocês têm alguma coisa para falar sobre essas diferenças e tal? Até onde eu sei, a microstrip ela é compacta e ela vai ser tipo usada em circuitos integrados, né? E a biquad ela vai ser direcional e ela serve para melhorar o Wi-Fi e o rádio também. E é só isso que eu sei. Mas é isso. Uma é pequenininha, né? A outra é um formato de quadrado. Exatamente. Agora pulando, né, para a montagem da antena, o que vocês tipo, acharam? Quais dificuldades tiveram e tal? Eu achei assim tranquilo. Perdão, Valentina, por te interromper. Eu achei tranquilo até, só que, por exemplo, muito parâmetro e material foi difícil porque acabei não encontrando de cara, né? Então eu tive que ver e mudar muita coisa, mas de resto foi bem tranquilo, não foi. Foi só o parâmetro mesmo que foi realmente bem chatinho, assim, mas aí deu pra definir legal. Mas a gente teve um pouco de dificuldade quando a gente foi fazer a forma dos quadrados, né, dos losangos lá, tipo, para poder dobrar o cobre exatamente na medida certa de 3 centímetros, estava um pouco difícil, mas deu certo. E, tipo, no software foi super difícil, vai ficar fazendo as linhas com as posições certinhas e as curvas, assim, que encontravam para poder fazer aquele formato, tipo, demorou bastante. Mas, tipo, quando a gente conseguiu fazer, tipo, a gente fez super rápido, né? E funcionou na hora. Sim. Uhum. Agora falando dos resultados do aplicativo, né, do Wi-Fi Analyzer. Foi esperado, deu certo. Tipo, foi esperado, né? Mas Até onde a foi. gente Até onde a gente entendeu ali, deu certo. A gente andou bastante com o celular em volta do modem ali e tirou prints de diferentes posições, igual o Richard tinha mostrado antes.
Então, até, tipo, dentro do que é possível da gente conseguir, porque é óbvio que vai ter erro, óbvio que a gente não vai conseguir, tipo, ter exatamente a precisão certa, mas deu pra gente conseguir ter uma ideia de onde que ficava o maior índice de sinal e o menor índice de sinal, né? E, tipo, a posição. Então, se a gente for mais pro lado, ele já ficou bem pouco, tal como aquele gráfico 3D que a gente viu mesmo na simulação, né? A forma como ele fica bem mais para cima, que ele fica vermelho, e para baixo ele fica azul ou verde, né? Ou seja, o sinal é muito pouco em outras partes. Deu para a gente ver bastante isso com o aplicativo e movimentar bem ali. Uhum, Foi. exatamente. E agora da simulação, por último, né, que foi, a Valentina falou um pouco da montagem, né, que deu um trabalho assim, mas que a gente também teve que usar o MATLAB, né, na hora dos resultados. e tal. Foi, tipo, a maioria das funções já estavam feitas, né? Mas Uhum. até que foi rápido, na verdade, rodar no MATLAB, porque eu botei lá todas as especificações, eu não tive que construir a forma. Tudo que eu botei já gerou automático aquela figura lá, Uhum. e a partir daquela geometria ele só deu os resultados. Foi bem simples. Sim, E é legal que exatamente. eu nem sabia que dava para poder fazer esse tipo de coisa no MATLAB, né? Tipo, eu O pensava que tinha que MATLAB ser nuance. Eu não sabia que o MATLAB Então, tinha essa função. Tipo, eu fiquei até meio assim quando eu vi o gráfico 3D, tipo, certinho, como se fosse o Ansys. Eu fiquei, ué, como assim? porque a Foi, gente só tinha usado o MATLAB pra fazer, tipo, matriz, né? Aí do Então, nada tem eu não como, sabia disso. exato. É muito bom saber. sim. Você tem mais alguma coisa pra falar? Ou não? Ah, foi isso, achei muito interessante, né? A construção, a gente conseguir ver ali realmente o sinal do Wi-Fi de tudo, né? Que é uma coisa que para mim é meio abstrata, né? Mas a gente construiu um negócio ali simples, só de cobre, ele já, né, fazer um campo ali, foi Sim, bem exatamente. interessante. Tá bom. Então, esse foi nosso trabalho, né, sobre o experimento 5, que foi das antenas. E é isso.